Então vamos lá. Recapitulando os delitos envolvendo a lei de drogas, nós temos lá a figura do artigo 28, que traz a figura do porte ou posse para consumo pessoal. Depois temos ali as previsões de pena. Lembre-se, não é cabível prisão em flagrante ou qualquer medida restritiva de liberdade pro usuário. Lembrando que as penas são exclusivamente restritivas de direitos. Avançamos ao artigo 33, em que nós temos a previsão do tráfico ilícito de entorpecentes. O crime é hediondo e nós temos o parágrafo 1º em que as condutas ali previstas também são hediondas. O parágrafo 2º, 3º e 4º nós temos situações que são mais brandas, em que a legislação entendeu por bem não onerar tanto o agente que pratica aquelas condutas. Então, as figuras dos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 33 não são consideradas hediondas. Legal? Então vamos lá. Agora vamos falar sobre o delito de ter os petrechos do crime. Esse crime também que exige bastante cautela por parte de você, meu amigo, que vai fazer concurso público. Por quê? Porque a banca existe para te ferrar. E é justamente nas pequenas situações, numa pequena desatenção, na falta de concentração, que ela vai te derrubar, que você vai errar a questão e vai te jogar lá para o final da fila. Então não vamos errar, é foco absoluto, vamos para cima. Beleza? Vamos lá. Artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de droga, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Veja só, nós estamos aqui diante de uma conduta que ela figura como uma exceção no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Olha só, você aprende desde o início do seu estudo lá no direito penal que, como regra, a punição depende dos atos executórios. Você não aprende isso? Que o indivíduo só vai ser punido se pelo menos tiver início o iter criminis, o caminho do crime, os atos executórios. Mas aí, você sabe também, né? Não tem direito absoluto. Nós temos exceção para tudo. A exceção é que para alguns crimes já são puníveis desde a fase preparatória. E aí o artigo 34 é perfeito nesse sentido. Porque você aprende que a regra, olha, precisa dar início ao núcleo do tipo, à prática do verbo, para que haja a punição. Aí, excepcionalmente, vem lá um artigo 34 da Lei de Drogas e fala, ó, você é punido se você tiver o maquinário para fabricar a droga. Ou seja, você não precisa efetivamente estar produzindo. Basta que você tenha o maquinário ou o material necessário para fabricar drogas, que você já é punido. Isso está em perfeito compasso com o nosso ordenamento. É possível a previsão dessas condutas, desde que de maneira excepcional, não é a nossa regra. A regra é que o indivíduo só vai ser punido a partir do início do caminho do crime. E é isso que vale para você. A regra é que os atos preparatórios, a cogitação, são impuníveis. Por isso, se você quer matar uma pessoa, você fala, pô, tô com uma raiva do meu vizinho, aquele desgraçado,
Tô com a vontade de matar esse lazarento. Povo, não tem punição para você apenas pensar, cogitar. Agora, se você vai lá, compra uma arma, faz um buraco no muro e começa a invadir o terreno dele para consumar sua empreitada, aí já pode haver punição pelos atos até então praticados. Agora, com relação aos petrechos, ao maquinário para o tráfico de drogas, o simples fato de você detê-los, de você ter a posse dos mesmos, posse ou propriedade, já configura hipótese aí do artigo 34. E olha só, como esse dispositivo ele é um mero desdobramento da figura do artigo 33, trata-se da possibilidade de você colocar droga em circulação, esse delito também é considerado hediondo. Beleza? Então também vai sofrer a análise e a dureza das penas e das severidades constantes lá da Lei 8.072 de 1990. E aí surge a questão elementar, a questão que é inusitada. Se o indivíduo tem os petrechos e está praticando a traficância, ele está efetivamente produzindo, ele responde por tráfico? Ele responde por ter o maquinário ou ele responde por ambas? E aí? Casualidade. Cada caso é um caso. Então, olha só o que os tribunais já entenderam. Se o indivíduo tem um pequeno laboratório e aí ali ele usa para refinamento e produção de droga, beleza? Se ele é surpreendido no ato da produção de uma pequena quantidade de drogas, com os maquinários funcionando desde que seja para a produção daquela droga final, ele vai responder só pelo tráfico, na modalidade fabricar. E aí o artigo 34 ele funciona aqui como se fosse um crime subsidiário. Se não tem produção da droga e ele está só com os petrechos, 34. Se ele tem os petrechos e está produzindo em pequena quantidade, 33 apenas. O 34 resta absorvido. Beleza? E olha o que o tribunal também já entendeu. Os tribunais superiores entenderam no sentido de que, se o laboratório é muito grande e é feita uma produção em escala de muita droga para distribuição para N lugares de Brasil ou mundo, existe o concurso material entre as condutas. Beleza? E aí você vai lembrar de uma série aí que tem nos programas de demanda para você assistir, em que o indivíduo é lá um professor de química, ele tá meio fudidão, tá com câncer na cabeça e fala, porra, eu vou produzir droga para eu ganhar um troco, eu pago meu tratamento, eu melhoro de vida, eu proporciono uma condição melhor para minha família. E ele começa, como eles chamam, cozinhando a droga, num pequeno trailer. Então eles usam de petrechos que são utilizados num laboratório de química qualquer. Então você tem em mente essa série. Eu já sei que você está ligado qual série eu estou falando. Então olha só, quando ele começa a produção, imagine que ele fosse surpreendido pela polícia em flagrante delito naquela ocasião, cozinhando lá no trailer. Pô, nessa situação é tráfico, é fabricar, pequena escala. Mas aí você lembra, quando você tinha tempo vago que você não estudava, você assistiu a série toda em 1 ou 2 finais de semana, que quando chega num momento futuro, o indivíduo é contratado para produzir em larga escala, num laboratório monstruoso, para produzir para distribuição internacional. Então você pensa o seguinte, quando começou, se ele fosse surpreendido, era só tráfico. Quando terminou, como era uma situação de larga escala, os nossos tribunais entendem que concurso material, 33 e 34.
porque aí você tem a potencialidade lesiva aumentada e muito. Beleza? Então fiquem atentos. Também é possível nós vermos o concurso material quando falamos em contextos autônomos. Então você imagina o seguinte, o indivíduo tem um maquinário lá para produzir êxtase, para produzir bala, mas ele vende crack. Então olha só, não tem como o tráfico absorver essa conduta, porque são contextos distintos. O petrecho que ele possui não é empregado para a finalidade dele, para comercialização. Ele está produzindo um êxtase e aí ele tem uma distribuição paralela, mas imagine que ele é surpreendido vendendo crack ou outra substância que não aquela que ele detém os petrechos. Então, contextos autônomos autorizam o concurso material. Beleza? Então, vamos adiante. Artigo 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e parágrafo 1º e 34 desta lei. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Olha só, aqui nós temos o delito de associação ao tráfico. Esse delito também, que embora ele pareça de fácil caracterização, na prática é muito difícil uma decisão judicial condenando pelo artigo 35. Por quê? Exige-se que, para a configuração do artigo 35, que nós tenhamos estabilidade e permanência. Não basta ser uma associação eventual, uma reunião esporádica ou para a prática eventual de crimes. É necessária constância, uma associação que seja estável e permanente, que, se possível ainda, conte com a divisão de funções. Tá? Então, quem se associa para praticar as figuras descritas no artigo 33, parágrafo 1º, e 34, pode incidir aqui na figura disposta no artigo 35. Beleza? Se houver a associação para financiamento ao tráfico, vale o parágrafo único. Nas mesmas penas do caput, incorre quem se associa para a prática reiterada do artigo 36, que é aqui, ó, o custeio para o tráfico. Legal? Então, fiquem atentos aí que esse artigo 35, se aparecer na sua prova, é necessário que você identifique a estabilidade e a permanência dessa associação. Além disso, o artigo 35, vamos colocar aqui embaixo, o artigo 35 não é hediondo. Isso já foi reconhecido pelos nossos tribunais, tá? Falo sem nenhum peso na consciência. Em contrapartida, o artigo 36 é hediondo. Tá, mas e se eu não lembrar na hora da minha prova qual crime é hediondo e qual não é? Olha só, basta você analisar a gravidade da conduta. Se existe um vínculo muito próximo com a traficância, ele possivelmente vai ser hediondo. A exceção fica por conta do artigo 35. Aí você lembra, o 35 não é hediondo. 35 não é hediondo. Porque os tribunais assim entenderam. Porque a letra da lei, a letra da Constituição Federal, estabelece que o crime de tráfico ilícito de drogas é equiparado a hediondo. O tráfico, então, entende-se que o tráfico é a figura do 33
e os desdobramentos. E o 35 ele tem uma nomenclatura à parte, associação para o tráfico. Então entende-se que não é o tráfico efetivo, portanto não é hediondo. Beleza? Vamos lá. 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 desta lei. Olha só, pena, reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. A pena aqui para o financiamento ao tráfico é maior do que a pena do tráfico, propriamente dito. Então, quem injeta grana no tráfico fica sujeito a uma pena ainda maior. Então, pena de 8 a 20 anos, enquanto que a pena do tráfico, 5 a 15. E a multa de 500 a 1.500 dias multa. Aqui, multa de 1.500 a 4.000 dias multa. Porra, olha que zica. Financiamento punido de maneira muito mais grave. Então, olha só, a forma como está construída a estrutura normativa aqui do artigo 36 significa financiar ou custear. E a partir disso, duas situações que a gente merece observar. O STF já decidiu também que não é necessário a simples injeção, o simples aporte de dinheiro. O STF entendeu que basta a participação de qualquer forma que gere uma possibilidade de lucro ou que facilite o desenvolvimento da teia criminosa para que incida a modalidade do artigo 36. Então, no caso concreto, um indivíduo fornecia carros para que houvesse a entrega da mercadoria. Nesse caso, incidiu o artigo 36. Beleza? Mais uma situação aqui. E se o indivíduo pratica o autofinanciamento? Porra, eu sou ricão, mas eu gosto da vida boa, eu vou traficar. Então, eu mesmo tiro o dinheiro do meu bolso e injeto aqui para que o tráfico se desenvolva. O autofinanciamento se enquadra aqui? Não. Por quê? Porque aqui no artigo 36, o agente pratica essa conduta como um terceiro. Eu estou aqui na minha condição de aportador de recurso e eu estou lá, ó. Eu estou injetando dinheiro para que outras pessoas trafiquem. Se eu quero financiar o tráfico, mas quero praticar o tráfico também, eu saio da condição de aportador de recursos e eu estou entrando na figura do traficante. Então, eu deixo de praticar a conduta do 36 e se eu pratico autofinanciamento, eu pratico tráfico com causa de aumento. Beleza? Então, vou colocar só essa observação no quadro aqui com relação ao artigo 36. Vamos lá. Autofinanciamento. O agente responde pelo artigo 33, caput, com causa de aumento do artigo 40 da Lei de Drogas. Legal? Então, o autofinanciamento representa uma punição do agente pelo artigo 33 caput, é o tráfico propriamente dito, e aí com uma causa de aumento, com uma majorante de pena relacionada a esse autofinanciamento. Tranquilo? Olha só, a letra da lei ela parece que é suave, parece que você vai identificar até onde vai o delito. Mas não, é preciso que você tenha cautela nessa análise, beleza? E o entendimento jurisprudencial aqui
massacra também, ele te amassa se você não tiver ligado. Vamos lá, chegou a hora do fogueteiro. Ô fogueteiro! 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º e 34 desta lei. Reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Então vejam só, aqui no 37 nós temos a figura do fogueteiro. Que você aí que já tem mais maturidade, você vai lembrar daquele filme, Capitão Nascimento, invadindo o morro. Chegou lá, pegou o fogueteiro, deu um tapão na orelha dele e pediu para ele apontar quem era o indivíduo que estava levando a droga. Quem é o avião? Quem é o avião? Hã? E aí? Esse aí é o fogueteiro. Ou olheiro, né? Para você que é mais cauteloso. É aquela figura que tem uma forma de participação na empreitada criminosa com o objetivo de evitar que os crimes, de facilitar que os crimes descritos no 33, caput, parágrafo 1º e 34 sejam disseminados, tá? Então, geralmente, pessoa de baixa idade, pessoas mais leigas que não tenham tanto interesse em se enraizar na atividade criminosa. Então, são pessoas que estão naturalmente começando. Então, geralmente, elas soltam foguete a hora que a polícia está se aproximando, solta foguete a hora que chega a carga. Por isso, naturalmente, né, o nome de fogueteiro. Olha só, essa modalidade aqui é crime hediondo. É crime hediondo, tá? Vai receber todas as nuances da Lei 8.072. Show de bola? Além disso, é preciso que a participação do fogueteiro ela seja eventual. Se o fogueteiro colabora de maneira habitual, ele incide no crime descrito no artigo 35. Então aqui a colaboração precisa ser eventual. De vez em quando, uma vez ou outra, ele já participou, já fez já praticou esta atividade, aí sim incide esta figura, tá? E além disso, vamos colocar aqui embaixo também, que a colaboração tem que ser efetiva. Aquela colaboração inócua, a colaboração que não traz resultado algum, ela não é utilizada aqui, beleza? Então, sei lá, imagine que o indivíduo ele quer muito ser criminoso, mas ele não é contratado, ninguém chama ele para participar. Aí quando a polícia passa, subindo o morro, ele solta foguete. Mas a organização criminosa nem sabe quem que é o indivíduo, não dá a mínima. Ela só escuta. Ah, soltaram foguete aqui na entrada do morro. É o nosso fogueteiro? Não, nem sei do que se trata. Opa, essa colaboração ela não foi efetiva. Então, naturalmente, nós não teremos o crime do artigo 37. É preciso que ele colabore para fins de facilitar a prática do tráfico de drogas. Fechou? 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena 6 meses a 2 anos, multinha e comunicação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Povo, abstrai um pouquinho do seu caderno. Foca aqui em mim. Olha só. Como que eu defino uma conduta, ou como eu sei quando uma figura delitiva admite a forma culposa? Como que eu sei quais são os crimes que são admitidos em sua modalidade culpa? Simples. Taxatividade. A lei precisa expressamente prever que esse crime é punido na sua modalidade culposa.
Então, olha só, assim eu vou te perguntar, vez ou outra. Isso aqui já foi questão de concurso. O tráfico de drogas pode ser praticado na modalidade culposa? Não. O tráfico de drogas, não. Por quê? Porque não tem previsão legal. Beleza, fácil. Segunda questão. Não existe conduta culposa prevista na lei de drogas. Certo ou errado? Errado. Existe figura culposa. Tá aqui, ó, prevista no artigo 38. Tá, então eu tenho figura culposa. Então vamos fazer essa observação para que conste no seu caderno. A lei de drogas admite figura culposa. Então tá. Admite figura culposa, que inclusive está lá no artigo 38. Beleza. Quais são os núcleos desse verbo, os núcleos deste crime? Ministrar ou prescrever. Então, olha só. Eu tenho aqui duas condutas possíveis. Ministrar ou prescrever. Ministrar pode configurar aquela ideia de emprego, de aplicação. Por exemplo, o médico prescreve e o cuidador, o fisioterapeuta, o farmacêutico ministra esse medicamento. Beleza? Então, embora exista controvérsia doutrinária, o ministrar ele pressupõe um crime comum. Porque qualquer um pode ministrar o medicamento, basta que exista prescrição. Já na prescrição, estamos diante de crime próprio. Por quê? Só o médico, vou colocar aqui, só o médico ou o dentista é que podem prescrever medicamentos para um ser humano utilizar. É porque daí eu já sei que vai vir do lado de lá uma pergunta futuramente. Uai, e o veterinário pode prescrever? Só se você for um cavalo. Claro que o veterinário não pode prescrever uma medicação para um ser humano. Não vou entrar na discussão que eu sei que tem um povinho que curte usar um medicamento veterinário aí, mas não é o caso, não é a regra. Só quem pode ministrar, ou melhor, prescrever a medicação para a utilização do ser humano é o médico ou o dentista. E aqui a prescrição tem que ser culposa, ele tem que faltar com um dever objetivo de cuidado, tá? Então, imagina que o indivíduo está com uma dor do caramba de dente. O médico vai lá e fala, vou aplicar aqui uma morfininha nesse camarada para ele ficar mais suave. E ele aplica uma dose cavalar, uma dose gigante. O cara sai chapadão do consultório do dentista. E aí, foi a dose além do que a legislação permitia, admitia? Foi. Mas ele fez porque ele quis? Não, foi sem querer ali, ele não conseguia dimensionar qual era a dor do paciente. Então, incide o artigo 38. Agora, o amigo do dentista chega lá e fala, velho, eu tô precisando ficar mais relaxado, eu tô precisando dar uma alucinada. Não tem como você mandar uma morfina em mim aí? E o dentista vai lá e voluntariamente, intencionalmente, pau, manda a morfina no chegado. Só para ele ficar loucão. Foi culposo? Porra, claro que não, ele teve a intenção clara e manifesta de prescrever ou ministrar, nesse caso, a medicação. Então, se existe a prescrição ou se é ministrado de maneira dolosa,
não incide a figura do 38. Aí nós teremos tráfico de drogas. Beleza? Fica ligado, aqui a figura necessita ser culposa. Fechou? Vamos lá. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena, detenção, 6 meses a 3 anos. Então, vou grifar aqui, ó. Detenção, pena 1. Apreensão do veículo, 2. Cassação da habilitação, 3. Ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Como é um ou aqui, ó, vou colocar 3 também. E pagamento de dias multa, 4. Então, olha só, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à segurança pública. Olha que figura também inusitada. Por quê? Percebam, todos os crimes anteriores que nós vimos da lei de drogas, desde o artigo 34, eram crimes de perigo abstrato, porque não se exigia a concretização do risco. Mas lá no artigo 39, nós temos uma exceção. Estamos diante aqui de um crime de perigo concreto. Por quê? A lei faz a expressão aqui, ó, expondo a dano potencial à incolumidade pública de outrem. Joia? O que você precisa ter de cuidado aqui? Se o seu consumo de drogas é postergado pela condução de um veículo automotor, PRF, fica ligado aí, hein, nego? Isso aí é para você. Se você consome droga e anda de carro, você responde lá pelo 306 do CTB. O crime aqui previsto, ele diz respeito à condução de aeronave ou embarcação. Então, é o espertinho aí que vai para um alagado de Marinas final de semana, fuma maconha, cheira um pó, pega o avião, não sei, pega a lancha e sai fazendo loucura. Existe a necessidade de colocação de bem jurídico alheio em risco. A autocolocação em risco não é crime, tá? Porque você vai lesar só o teu patrimônio. Princípio da alteridade, lembra lá do direito penal. Então, você precisa colocar bem jurídico alheio em risco. E aqui, pelo artigo 39, condução de aeronave ou embarcação. Gente, então assim a gente fecha os crimes previstos aí do artigo 34 ao 39 e eu chamo a atenção para vocês. Artigo 38, crime culposo, tá? Se houver dolo na conduta ali descrita, responde pelo 33. E se falarmos do artigo 39, preciso de colocação de bem jurídico alheio em perigo e eu preciso que seja condução de uma aeronave ou embarcação após o consumo de droga. Não precisa o agente estar chapadão lá, estar dormindo, não. Basta que ele esteja sob a influência da substância alucinógena. Tá? Mais uma situação aqui. Tá, o indivíduo foi abordado e ele se recusa a fazer o exame toxicológico. Tá certo? Ele pode se recusar porque é um direito a proibição à autoincriminação. Normal. Agora, analogicamente podem ser aplicadas as figuras lá dos parágrafos do artigo 306. O laudo de constatação, enfim, qualquer outra prova em direito admitida que pressuponha ou que leve a crer que o indivíduo estava sob a influência de drogas. Fechou? Show de bola? É isso aí.